Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante o ano. Hoje faremos a leitura de número 229, que se encontra no livro de Jeremias, capítulos de 22 a 24, e Isaías, capítulos 18. Podemos começar? Assim diz a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anunciai ali esta palavra, e dizem: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exerce o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais os estrangeiros, nem o órfão, nem a viúva, não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprires esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos e lançá-los no fogo. E muitas nações passarão por estas cidades, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem os lastime, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde os levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e nem lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, que lhe abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso seu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza, para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama deste Abarim, porque estão quebrados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro.
Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimável será quando te vierem as dores e usais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles adiante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, por uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornará, e a ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado dos seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. 23. Ai dos pastores que destroem as despensas e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiverdes afugentados, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que se apacentem, e levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome em que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel na terra do norte e de todas as terras para onde os tinham arrojados, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Será empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel.
Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultério e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidade e falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que andam segundo o propósito do seu coração disse, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saio com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entenderei isto claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei? Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha a palha como trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, e nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, o peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro, cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor,
porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas, por que dizeis, peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta expressão, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não direis, peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e à cidade que vos dei a vós e a vossos pais, tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. 24. Fazei-me, ó Senhor, ver, e vi 2 cestos de figos posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muitos bons, como os figos temporões, mas o outro cesto tinha figos muito maus, e que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, e os figos bons, muitos bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá levado em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-eis, e não os destruireis, e plantá-lo-eis, e não os arrancareis. E dar-lhe-eis o coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregareis Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Agora vamos para Isaías 18. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiro velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o verei, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo
trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexame, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Amém. Pai querido e amado, nós te agradecemos mais uma vez pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a obedecer a Ti. O Senhor ensina o Teu povo a viver na Tua presença. O Senhor abençoa aqueles todos que obedecem a Sua Palavra, meu Pai. Por isso estamos aqui te suplicando para que o Senhor venha, Pai amado, fazer o Teu povo afirmar os nossos passos, Senhor, em Ti, na Tua Palavra, Pai. Para estarmos sempre sobre a proteção das Suas mãos poderosas e sob o comando da Sua voz, Senhor. Ó Senhor, hoje, neste dia, eu te peço que o Senhor faça o milagre que cada um dos nossos ouvintes estejam precisando, Senhor. Para que eles possam saber que Tu continua o mesmo, Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos guarda, que nos sustenta em Ti. Ó Senhor, abençoa também os nossos familiares e nos dê, Senhor, a Tua presença no decorrer de todo o nosso dia. Esta é a oração que eu te faço no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém e amém.